Alô, amigos do Ferrovia Sociedade, tudo bem com vocês? Estamos aí novamente para mais um episódio da Ferrovia Sociedade. Meu nome é Vitor Pires Venkowski e eu vou estar contando um pouquinho das histórias das ferrovias brasileiras e procurando responder aquela pergunta, né? Por que o Brasil é um dos países mais atrasados com relação ao transporte de cargas e passageiros? Então, neste nono episódio, eu vou estar explicando para você uma boa maneira de como vocês podem analisar as ferrovias brasileiras, né? Porque essa é que é a grande questão, né? Nós temos aí 150 anos de história das ferrovias e eu pergunto, como que a gente analisa isso? Então, tem várias maneiras, é claro, né? Então, eu vou mostrar uma para vocês aqui que eu utilizei nos meus livros, que eu sempre utilizo aí quando eu vou analisar novas ferrovias, por exemplo, né? Então, a metodologia que eu utilizo, né, é a partir da organização do uso e da regulação do território brasileiro. Então, essa é uma das maneiras que eu utilizo, é uma das maneiras aí que eu acho que importantes aí para a gente entender como que as ferrovias são organizadas e utilizadas atualmente, né? Então, é sobre isso que eu vou estar apresentando para vocês neste vídeo e nos próximos vídeos também. Então, quando a gente fala de organização do território brasileiro, né, a gente pode pensar, por exemplo, como que as ferrovias estão distribuídas no território, quais as regiões essas ferrovias estão passando, quais as regiões elas estão atendendo, né? E também, por exemplo, como os terminais ferroviários estão distribuídos no território, qual a localização, quais os municípios, né, esses terminais estão construídos. Então, isso também é muito interessante. E também a localização das estações ferroviárias, né? Então, quais cidades têm estações ferroviárias, quais cidades não possuem estações ferroviárias. Então, quando eu falo para vocês de organização do território, é entender como que essas ferrovias, essas linhas, né, os traçados estão definidos. Então, é isso que eu falo quando nós tratamos da organização do território brasileiro ou organização das ferrovias brasileiras. Então é como se a gente estivesse olhando um mapa realmente, né? Como é que estão os traçados, né? Onde estão as estações ferroviárias, onde estão os terminais ferroviários. Então é aí que essa é uma da primeira maneira aí de procurar entender um pouquinho mais sobre a história das ferrovias brasileiras. Então eu já apresentei para vocês como que o território é organizado, ou melhor, como as ferrovias são organizadas. Agora, um outro item importante para a gente entender as ferrovias brasileiras é estudar como que está sendo o uso dessas ferrovias. Então nós sabemos que no mundo inteiro as ferrovias desempenham uma série de serviços, né, como transporte de carga, de passageiro. Então nesse caso é importante a gente, quando forem analisar uma ferrovia, procurar entender quais são os serviços que essas ferrovias realizam, né? Então eles transportam carga, transportam passageiros, qual é a origem e o destino desses passageiros ou dessas cargas, né? Quais são as regiões de um país que essas ferrovias estão atendendo, né? E também um outro item aqui, quais são os fluxos, né? Qual a quantidade de carga, qual é a quantidade de passageiros, né, que estão sendo transportados. Então, nesse caso, né, com relação ao uso das ferrovias, isso é muito importante, né? Porque geralmente a gente olha aquele mapa, né, com uma série de linhas ali, né, de traçados das ferrovias, mas ali, através desse mapa, não dá para entender realmente que tipo de serviço a ferrovia está desempenhando. Então é muito importante a gente analisar aí como que as ferrovias estão sendo utilizadas. Então eu já expliquei para vocês um pouquinho sobre o uso das ferrovias. Agora o terceiro item, né, para a gente entender essa metodologia aí, é a questão da regulação do território, ou melhor, a regulação das ferrovias brasileiras, né? E nesse caso, o que a gente vai procurar entender ou analisar, né? A gente vai procurar, por exemplo, fazer uma relação de quem são os agentes que participam do setor ferroviário, quem decide, quem utiliza, quem regula. Então a gente vai estar procurando relacionar aí todos os participantes e todos os interessados com relação ao uso daquela ferrovia. E também quais são os objetivos dos investimentos realizados, né? Então eles são investimentos para manutenção, para ampliação da rota, para a construção de novas ferrovias, né? E também, nesse momento de entender a regulação do setor ferroviário, a gente analisa também todas as leis, todas as regras, a questão das tarifas, né? Todos os discursos de todos os agentes. Então a gente procura entender, nesse caso aqui, né, como que as ferrovias elas são definidas, né? Como que elas são definidas, quem são os agentes que estão construindo e utilizando as ferrovias. Então eu já comentei com vocês aí sobre uma metodologia que eu utilizo para fazer
um estudo, né, para entender como as ferrovias funcionam aqui no Brasil, né? Então, a gente está falando de organização, uso e regulação das ferrovias, né? E eu fiz uma ilustração aqui só para explicar, né, que tanto a organização, o uso e a regulação, na verdade, eles são formas de análise que têm uma relação entre elas, né? Então, não dá para dizer que a organização está independente da regulação ou a organização está independente do uso, né? É claro que essas três informações elas estão interligadas, né? Então essa ilustração que eu estou mostrando aqui, eu busco mostrar que essas três partes, né, do entendimento sobre as ferrovias brasileiras, elas estão interligadas. Então eu já expliquei para vocês aqui uma metodologia muito simples, né, muito interessante para a gente poder analisar as ferrovias brasileiras, né? Então a metodologia ela é composta por três partes, né? A primeira, a organização das ferrovias, a segunda, o uso das ferrovias e a terceira parte, a regulação das ferrovias, né? Então eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho sobre como que seria, né, a organização das ferrovias brasileiras. Então, de uma certa forma, o que a gente observa, né, nós temos aí 29 mil quilômetros de linhas que foram privatizadas em 1996 e 1998, né? Nós temos também algumas ferrovias que foram construídas mais recentemente, como a Ferrovia Norte-Sul, né, e a Ferronorte. Então são ferrovias que a construção terminou mais recentemente, né? Então essa é a organização das ferrovias que nós temos atualmente, né? E o que a gente observa, né, analisando um pouquinho melhor sobre como que está essa organização das ferrovias, a gente observa que nós temos duas malhas ferroviárias muito diferentes uma da outra, né? Uma que corresponde a mais ou menos 24 mil quilômetros de linhas, né? Que grande parte é de bitola métrica, são ferrovias mais antigas, né? Que foram construídas há um tempo atrás aí. E depois nós temos aí uma quantidade mais ou menos de 5 mil quilômetros aí de ferrovias mais novas, mais recentes, que são de bitola larga, né? Então, a organização das ferrovias brasileiras, elas têm essa questão importante aí de apresentar aí malhas que aparentemente são ferrovias, né? Só que são malhas totalmente diferentes, né? Uma mais antiga e uma mais nova. Sobre esse assunto eu vou estar falando um pouquinho mais no próximo vídeo, né? Sobre essas duas malhas existentes no Brasil. Tá bom? Então, para concluir esse episódio, né, eu gostaria de dizer para vocês que para a gente entender e analisar de forma correta uma ferrovia, a gente tem que usar uma metodologia. Então, o que eu apresentei para vocês aqui é uma metodologia que eu utilizo, que eu queria que vocês também analisassem, estudassem um pouquinho sobre isso, né? Porque dessa forma a gente consegue entender melhor como que as ferrovias estão organizadas no Brasil, tá certo? Muito bem, então como eu já costumo apresentar para vocês sempre, eu trago alguns livros aí para que vocês possam ter contato. Como eu já falei também em outros vídeos, né, eu quero que vocês estudem, eu quero que vocês tenham aí um discurso muito refinado sobre as ferrovias brasileiras, e para isso vocês têm que estudar, né? Não adianta a gente tirar da nossa cabeça e achar que a gente entende alguma coisa. A gente tem que estudar bastante, ler muitos livros, né? Então estou trazendo aqui para vocês, né, são três livros, mas na verdade são três autores muito importantes, né? O primeiro deles é um livro do Celso Furtado, que é a Formação Econômica do Brasil. Então é um livro já da década de 50, né? Então é um livro muito interessante aí que conta um pouquinho sobre a formação econômica do Brasil. Então é importante, né? Porque aqui ele vai contar um pouco sobre a história do Brasil, como que o Brasil se organizou a partir da economia, né? Daí nós temos aqui também um outro autor muito importante, né, que é o Caio Prado Júnior, né, Formação do Brasil Contemporânea, né? Então, esse aqui é um livro, mas ele tem vários livros sobre isso, né? Então, o Caio Prado Júnior também vai tratar da questão da formação do Brasil. Então, isso aqui ajuda muito a entender a história das ferrovias. E daí nós temos aqui também um outro grande escritor e pesquisador aí, que é o Milton Santos, né? Ele escreveu esse livro mais recentemente, né? O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XIX, né? Um livro do Milton Santos com a Maria Lara Silveira. Então é um livro também que fala muito da história do Brasil. Eu recomendo para vocês que vocês tenham acesso a esse livro. Então eu falei para vocês aqui de três
né, 3 pesquisadores, 3 escritores e 3 historiadores aí muito importantes. Se vocês querem entender um pouco a história do Brasil e, é claro, entender um pouco sobre a história das ferrovias brasileiras, vocês precisam consultar esses autores, né? É claro que eles têm vários livros publicados, mas o Celso Furtado na área econômica, o Caio Prado Júnior na área da história e o Milton Santos na área da geografia. Então vocês precisam consultar e precisam estudar bastante o que esses 3 autores estão dizendo. Bom, e como sempre, para finalizar aí o nosso 9º episódio, eu sempre passo uma atividade para vocês aqui, porque eu quero que vocês trabalhem, tá certo? Então, a atividade que eu vou passar para vocês, eu quero que vocês escolham alguma ferrovia aí do Brasil, né? Qualquer uma, né? Pode ser a mais antiga, inclusive, ou mais nova, mais atual. E eu quero que vocês apliquem essa metodologia que eu passei para vocês, né? Que é a organização, uso e regulação do território brasileiro ou organização, uso e regulação da ferrovia que vocês estão escolhendo, tá bom? Então façam essa atividade, analisem essas ferrovias, procurem entender um pouco mais como é que essas ferrovias são organizadas, usadas e reguladas, tá bom? Então, para finalizar aqui o nosso vídeo, eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos. Muito obrigado aí pelos comentários, pelos likes e até o próximo vídeo.